Hello guys, how are you? Espero que todos estejam bem. E estamos aqui para mais uma aula, para mais conhecimentos enriquecedores. Hoje nós vamos falar sobre frases no presente simples, simple present. São frases importantes, são frases prontas já no inglês, outras a gente mesmo forma a partir do conhecimento que a gente já adquiriu. E tanto para verbos to be como os demais verbos. Então vamos lá. É importante nós entendermos, né, que existem frases prontas que usam diferentes tempos verbais, né, e que a gente precisa entendê-las para usar melhor, né, a língua, para estarmos mais globalizados, né, porque são frases bastante usadas na língua inglesa, que é a língua universal. How are you feeling? Essa frase é bastante usada, né? É uma frase que, digamos que não precisa necessariamente vir pronta, né? Nós sabemos que aqui a gente usa o verbo to be, né? E para fazermos perguntas com o verbo to be, a gente passa o verbo para frente. Por isso mesmo que ele já está em vermelho aí, né, nessa frase, para enfatizar que ele é usado dessa forma quando nós fazemos perguntas. Ele fica na frente do pronome, na frente do sujeito, que no caso aqui é o you. Então, como você se sente? Né? Como você está se sentindo? É uma frase muito usada no cotidiano, né, de quem fala a língua inglesa. Como você está se sentindo? Como você se sente? Então, aqui nós vamos usar partes do corpo humano, né, para responder, que é um conteúdo que nós já vimos também. My body hurts and my back. Então, meu corpo e minhas costas doem. Então, a gente pode usar para responder qualquer parte do corpo humano. Porque nessa frase a gente responde como nós estamos fisicamente. Lógico que nós podemos também utilizar a resposta usando os sentimentos, né? Mas é mais utilizada no sentido de como você está fisicamente. E é importante a gente enfatizar aqui que os question words, né, as palavras que são usadas para perguntas, é fundamental que nós saibamos. Nessa primeira pergunta que nós fizemos aqui, nós usamos o how, mas existem outras que nós precisamos saber sem pestanejar, sem dúvida nenhuma nós precisamos saber a tradução delas, como utilizá-las. Então nós temos aqui how, que significa como, where, que significa onde, why, o porquê de pergunta, né? Que no inglês nós só temos dois porquês, o porquê de pergunta e o porquê de resposta. E what, que significa o que ou qual. Então, estes question words são imprescindíveis. Precisamos saber e precisamos entender como usá-los, porque são importantíssimos. E eles sempre virão antes dos verbos, antes dos pronomes, né, nas perguntas, tá? Quando eles forem utilizados, lógico. Porque existem perguntas que a gente não vai utilizar esses question words, tá? Mas quando eles forem utilizados, eles sempre virão no início da frase, no início da pergunta. Então, vamos ver outros exemplos aqui. What they look like. Esse look like, gente, ele é utilizado para perguntar a aparência física, tá? Quando nós queremos saber como que a pessoa é. Se a pessoa é alta, baixa, gorda, magra,
Fisicamente, as características físicas, cor de olhos, cor de cabelos. Então, nós usamos esse look like, tá? É uma expressão que vem junto assim, não vem separadamente. Look, separadamente, a palavra look significa olhar. Então, a tradução dela separada é o verbo olhar, é ver, né, no sentido de ver. Mas look like significa aparência. Eu quero saber a aparência da pessoa quando eu uso esse look like. Então, what do they look like? Como eles são, né? Como eles aparentam, quais são as características físicas deles. É importante aqui que nós já vimos no vídeo passado o uso do, né, que é um auxiliar que não tem tradução, mas que é utilizado para perguntas, né, perguntas e negação, quando nós temos verbos diferentes do verbo to be, tá? Então, esse é um exemplo para a gente ver não só a importância dessa expressão look like, mas também o uso do como pergunta, tá? Então, what do they look like? Como eles são? Quais são as características físicas dele? E aqui a gente vai utilizar, né, adjetivos para responder de características físicas mesmo da pessoa, né? They are blonde and a little tall. Então, eles são loiros e um pouco altos, né? Estatura mediana, a tradução poderia ser qualquer uma dessas. Então, características físicas. Look like é utilizado exatamente para isso. Características físicas da pessoa. What do you like? What do you look like? Então, como você é? Você está lá no chat com a pessoa, querendo conhecer melhor, saber se vale a pena marcar um encontro. Então, você pergunta para ela. What do you look like? Né? Características físicas. Como que você é fisicamente? Então, como eu estou perguntando you, né, para você, você vai me responder I am. Então, I am beautiful and brunette. Eu sou bonita e morena. Tá? Então, mais uma vez, a utilização do what, que é um question word, que significa o que, qual, né? Aqui, what do you look like? Nessa tradução, fica melhor perguntar quais são, né, suas características físicas. Então, a gente traduz de acordo com a nossa língua, o que fica melhor no português, tá? Então, quais são as suas características físicas? Então, minhas características físicas são, então, I am beautiful and brunette. Então, look like sempre usado para características físicas, aparência, tá bom? E quando eu uso essa pergunta para terceira pessoa, né? Ele, ela, terceira pessoa do singular. No caso aqui é ela, né? O she. Eu vou usar o does, como nós já vimos no vídeo anterior. What does she look like? Então, como ela é, né? Quais são as características físicas dela? Então, eu usei o does porque é a terceira pessoa do singular. O does é um auxiliar utilizado para a terceira pessoa do singular e indica pergunta para qualquer tipo de verbo, com exceção do verbo to be. Então, quais seriam as respostas aqui? Características físicas, né? Então, she is, eu vou usar o she porque eu usei o she na pergunta, she is medium built and thin. Então, ela é estatura média e magra, tá? Lógico que eu posso usar qualquer característica aqui. Então, nós estamos utilizando adjetivos, né, que falam das características físicas das pessoas, tá? Que nós também já estudamos em vídeos anteriores. Agora nós vamos ver alguns verbos, algumas frases com verbos no passado, né? Nós vimos no presente, agora nós vamos ver no passado. Where é o verbo to be no passado, né? A mesma pronúncia de where, onde, né? Prestem atenção nisso, é a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente. Were you at home yesterday?
né? Onde você estava? Você estava em casa ontem? Desculpa, não tem onde. Aqui é apenas o verbo to be no passado. Você estava em casa ontem? Né? Então, nós utilizamos where, que é o verbo to be no passado, que não é usado para a terceira pessoa, né? Porque a única diferença é a terceira pessoa do singular e os demais. Como a gente tem aqui you, que é você, então não é terceira pessoa do singular, a gente usa where. Where é utilizado para todas as demais pessoas, com exceção da terceira pessoa do singular, tá? Então, were you at home yesterday? Você estava em casa ontem? E as respostas, no, I was, ou I wasn't, né, abreviado. Não, eu não estava. Poderia responder sim, yes, I was. Então, a resposta aqui a gente só está exemplificando mesmo, né, dando uma resposta que pode ser qualquer uma. Então, aqui eu utilizei o verbo to be no passado, where. Nós temos um outro exemplo aqui que eu vou usar was, tá? O was é utilizado, o verbo to be utilizado para a terceira pessoa do singular, que é ele e ela. Então, where was he last night? Então, aqui ele utilizou was, que é para a terceira pessoa do singular. Tá? Então, nós temos esses dois verbos como passado do verbo to be, where e was. Where was he last night? Onde ele estava ontem à noite? Tá? He was at school. Ele estava na escola. Então, was é utilizado para he, que é ele. Was é utilizado para she, que é ela. E was é utilizado para it, que é para objetos, né, e qualquer outra coisa que a gente queira dizer no passado. Então, são exemplos aqui de frases no passado, com verbos to be no passado. Vamos ver exemplos de frases no passado agora com outros verbos, que não seja o to be. Nós vamos ver isso numa próxima aula, porque nós vamos aprender como utilizar os verbos no passado, os demais verbos no passado, que a gente vai aprender uma expressão nova, tá bom? Então é isso, por hoje. Esses foram exemplos de frases, tanto no presente como no passado, né, para aprendermos, enriquecermos o nosso vocabulário aí. E eu desejo a todos uma boa semana. Se cuidem. Bye, bye.